Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre o Regimento das Missões. Fica com a gente, chama a vinheta! E antes de falar do Regimento das Missões, a gente vai falar sobre as leis que foram criadas aqui na Amazônia pela coroa portuguesa para regulamentar essa questão da exploração da mão de obra do índio. Tá? A gente já falou nas outras aulas que existia um grande conflito aqui na Amazônia pelo índio. Por quê? Porque a Igreja Católica era contra você escravizar o índio. Botar o índio para trabalhar, explorar o índio. A Igreja Católica dizia que o índio era uma página em branco, ele deveria ser catequizado, ele não deveria ser explorado. Já a respeito do negro, a Igreja era a favor, porque a Igreja dizia que a escravidão para o negro ia ser uma forma de purgar os pecados dele. Pelo sofrimento, ele teria seus pecados purgados. Por isso que a Igreja era a favor da escravização do índio, mas era contra a escravização do negro. E aí existia um grande conflito. De um lado, os colonos leigos, do outro lado, os colonos missionários. Quem é um colono leigo? O colono leigo é aquele português que veio para cá, ele é católico, normal e tal, mas ele não é um padre, ele não faz parte dos quadros da igreja. Ok? A gente vai dizer que ele é um colono leigo. E o missionário são os diversos padres que pertenciam a várias ordens religiosas que vieram aqui para a Amazônia desenvolvendo um processo colonizador, um processo de catequização dessa população. Então, os colonos leigos eram a favor da escravização do índio, os colonos missionários eram contra a escravização do índio. E aí, durante o processo colonizador, a igreja sempre se posicionou nesse sentido, e em função também dessa atuação da igreja, criticando a exploração dos índios pelos colonos leigos, escrevendo, dizendo que os colonos leigos submetiam os índios a maus tratos, os índios eram maltratados pelos colonos leigos e tal. Em função de tudo isso, a coroa portuguesa acabou fazendo uma oscilação na legislação, ou seja, em alguns momentos a coroa portuguesa ela oscilava, em alguns momentos ela autorizava escravizar o índio, e em outros momentos ela proibia escravizar o índio. E aí ficou nessa. Uma hora autoriza, outra hora proíbe, uma hora autoriza, outra hora proíbe. E em função disso, o que aconteceu? Em função disso, houve uma verdadeira ciranda legislativa com relação a essa questão de escravizar ou não o índio. E no fim das contas, a igreja acabou, a coroa portuguesa acabou proibindo realmente a escravização do índio. Quando a coroa portuguesa proíbe a escravização do índio, os fazendeiros, os colonos leigos, eles ficam numa situação super complicada. Por quê? Porque por um lado eles não vão poder mais escravizar o índio, está proibido. Por outro lado, eles têm que usar a mão de obra do negro. Eles vão ter que substituir o índio pelo negro. Só que para comprar negros para trabalharem aqui na Amazônia nesse momento, eles vão ter que comprar de quem? Eles vão ter que comprar da Companhia de Comércio do Maranhão. A Companhia de Comércio do Maranhão é uma empresa que ela tinha monopólio sobre o comércio nessa região. Então a Companhia de Comércio do Maranhão ela comprava a produção desses fazendeiros e ela vendia para esses fazendeiros os escravos negros que eles precisavam. Só que isso gerou um problema enorme. Por quê? Porque por um lado o fazendeiro não podia usar mais o índio, porque estava proibido. Por outro, ele tinha que usar só o negro, só que ele só podia comprar o escravo negro da Companhia de Comércio do Maranhão, e a Companhia de Comércio do Maranhão superfaturava o preço desses escravos. Antes um escravo índio era vendido a 4 mil réis, um escravo negro era vendido a 100 mil réis. Né? 100 mil réis. Então era uma diferença de preço muito grande. Né? Você pagar 4 mil réis num escravo índio e pagar 100 mil réis num escravo negro. Esses fazendeiros do Maranhão, eles ficaram muito insatisfeitos com isso. Extremamente insatisfeitos com esse monopólio, extremamente insatisfeitos com a proibição da escravização do índio e também insatisfeitos com a atuação da igreja. Né? Com a atuação da igreja, que foi uma das grandes responsáveis por essa proibição. O resultado disso é que, no fim das contas, esses fazendeiros acabaram fazendo uma revolta que entrou para a história como a Revolta de Beckman. E essa revolta, o que eles queriam nessa revolta? Eles queriam o fim do monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Porque na hora que ela ia comprar a produção desses fazendeiros, ela queria pagar pouco. Dizia que era uma produção de má qualidade. Na hora de vender os produtos para esses fazendeiros, a Companhia de Comércio do Maranhão queria vender a preços altíssimos. Né? Preços bem altos. Então eles querem o fim do monopólio do comércio da Companhia de Comércio do Maranhão. Eles querem a expulsão dos jesuítas.
né? E eles querem voltar a escravizar o índio novamente. Né? Eles se insurgiram, a revolta ficou conhecida como a Revolta de Beckman, porque ela foi liderada pelos fazendeiros, Manuel e Tomás Beckman. Como é que terminou a Revolta de Beckman? A Revolta de Beckman terminou com a punição dos envolvidos na revolta, os fazendeiros foram punidos, e a coroa portuguesa, naquele momento, ela ainda segurou um pouco, mas depois de um tempo, o índio pôde ser escravizado novamente, né? Eles autorizaram novamente a escravização do índio. Muito bem, só que na hora que eles autorizam novamente a escravização do índio, o que a coroa portuguesa vai fazer? Ela vai entregar o controle desse índio para os missionários. Ela vai entregar o controle desse índio para a igreja. Por quê? Porque vai entrar uma nova legislação, e essa nova legislação vai ser chamada de Regimento das Missões. O Regimento das Missões, ele vai estabelecer que agora quem vai autorizar essas operações de recrutamento da mão de obra indígena vai ser a igreja. E quando a igreja passa a ter o controle dessa mão de obra indígena, o que eles fizeram? Eles fizeram um loteamento da Amazônia entre essas ordens missionárias. E quando eles fizeram o loteamento da Amazônia entre essas ordens missionárias, uma ordem missionária ficou com as melhores terras. E essa ordem missionária foi a ordem dos jesuítas. Os jesuítas ficaram com as melhores áreas. O que eram melhores áreas? As áreas onde tinha o maior número de índios. Porque aqui na Amazônia, quem tem o índio tem tudo. Quem não tem o índio não tem nada. Então, as áreas onde havia maior concentração de índios foram áreas que ficaram com os jesuítas. Por isso que essa ordem missionária foi a ordem que mais foi beneficiada, foi a ordem missionária que mais cresceu em poder. Nessa época, os jesuítas ficaram poderosos, os jesuítas se transformaram num verdadeiro poder paralelo, e não por acaso, lá na frente a gente vai ver na outra aula, que o Marquês de Pombal ele vai se incomodar com isso, né? Ele vai ver que os missionários estão mais poderosos que o próprio rei, e ele vai tomar providências com relação a isso. Mas nesse momento aqui do Regimento das Missões, nós temos então a ordem dos jesuítas crescendo em poder, em patrimônio. Por quê? Porque eles ficaram explorando a mão de obra indígena. Eles tinham controle sobre a mão de obra indígena aqui no Regimento das Missões. E por causa disso, nessa época do Regimento das Missões, aconteceu uma série de conflitos entre os colonos leigos e os colonos missionários. Por quê? Porque agora quem fazia a distribuição era a igreja e os colonos leigos reclamavam e aquele conflito continuava entre igreja e colonos leigos pela mão de obra do índio. Né? Pela mão de obra do índio. Mas apesar disso, durante esse período de vigência do Regimento das Missões, a igreja aproveitou, principalmente a ordem dos jesuítas aproveitou, eles cresceram em poder, cresceram em patrimônio, e aí lá na frente, os jesuítas já tinham um patrimônio aqui de 500 mil cabeças, já tinham um patrimônio de 55 fazendas aqui nessa região, tudo isso às custas da exploração da mão de obra do índio, catequizando de um lado e explorando do outro. Como é que ficou o organograma? Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem para o nosso site www.historiainloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar. Se você é concurseiro, vai fazer algum concurso aqui para a região norte e precisa estudar a história da Amazônia, ou você é vestibulando também aqui do PSC, do CIS, dos vestibulares seriados aqui da região norte, então não perde tempo, vem para cá para o nosso site. Tem módulo de História da Amazônia para vestibulandos e História da Amazônia para concurseiros. Tô te esperando, www.historiainloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima, tchau!